Vamos, pessoal, mais um Discast aqui na área. Hoje com um cara especial aqui que eu, já tenho a honra de falar que é um amigo meu, que eu aprendo sempre com ele quando eu estou com ele. Queria ter, daqui a pouco essa honra também de poder ajudar um pouquinho ele quando for necessário, mas eu aprendo muito mais com você do que você comigo, pode ter certeza. Imagina. E estou com o Felipe Favoto aqui, que ele vai contar um pouquinho da história, pessoal, que vale a pena a galera aí do Discast que já participa aqui, sabe que o nosso propósito aqui é sempre trazer conhecimento para assuntos relevantes para as pessoas usarem na vida, nas empresas, né? A gente já trouxe pessoal de nutrição, de várias áreas aqui, psicólogo, e também vários empresários, né? Acaba que é um meio que eu ando mais, e eu tenho certeza que o Felipe aqui tem muita coisa para somar com a gente, né? Em relação à experiência dele, hoje é um negócio que já movimenta valores mais consideráveis, tem importação, tem várias coisas aí que a gente vai bater um papo aqui sobre vida, família, experiência, gestão e por aí vai, mas já presente aí, Felipe. Olá, pessoal. É uma honra estar aqui com você, Rafael, amigo já de alguns anos já, né? O DCCast aí vai ser um prazer também contribuir para quem é seu público. Meu nome é Felipe Favoto, eu sou o diretor-geral hoje da Dicomp Distribuidora, que é uma empresa que fornece materiais de tecnologia de âmbito geral, né? E eu, Rafael, praticamente está numa caminhada similar, né? Porque mexe também com tecnologia. Já estamos há mais de 25 anos no mercado, vários desafios a gente passou, desafios fiscais, tributários, comerciais, que eu acho que dá para eu contribuir um pouco aqui. Mas assim, 25 anos de história, Felipe. E quantos anos que tem a Dicom? Não, a Dicomp tem 25 Tem anos. 25 anos? Ela foi fundada pelo meu pai, né? Só que quando ele fundou essa empresa, ele já fundou já no âmbito familiar, né? Minhas irmãs trabalhando junto, e eu também comecei a trabalhar lá muito cedo na parte de estoque. Só que era uma empresa muito pequena, né? Quantos anos você tinha quando você começou? Cara, eu tinha uns 12 anos, mais ou menos Molecote. ali. É, 11 anos Mas ali, ajudando o quê? ajudando a embalar Contar. mercadoria, separar alguma coisinha e tal. Era uma distribuidora que, além de distribuidora, era varejo na época, né? Como se fosse uma loja. Então eu ajudava um pouco ali no varejo, quando começou os negócios. 12 anos de idade. É. E aí, se batesse, fiscalização do menor lá, aí me mandava todo mundo preso. Familiar, né? Não tinha tanto esse problema. Minhas irmãs já tinham praticamente ali 17, 18 anos. Já tava. Já estavam ali já contribuindo nos negócios ali. Você ficou assim, você lembra de criança, 12 anos é bem novo, você começou até mais novo. Eu também comecei nessa fase aí, Hum. acho que um pouco mais novo, que eu falo que eu ia na empresa, mas eu, assim, coisas como, sério, sério, eu tenho que chegar, ter compromisso, foi com quantos anos, assim? Preciso ter compromisso É de que coisa para eu fazer e tinha entregar. escola, Uhum. tudo, então assim, não tinham horários muito específicos, né? Eu lembro muito que eu tinha minha irmã, que é até hoje, do financeiro, e eu acabava fazendo depois da escola alguma coisa de banco, às vezes para ela também, Office boy lá. depois da escola. E depois ali na parte de estoque, ajudava a embalar alguma coisa, mas não tinha um horário pré-determinado, até porque na época tinha algumas aulas que era fora do período do horário, né? Uhum. Mas eu falo assim, não era predeterminado, mas do compromisso. Não, você tem que ir lá fazer o banco. Você já tinha que fazer o banco mesmo, óbvio. Sim, ela esperava, né? Ela esperava, com certeza. Ela falava assim: ó, a minha precisa de sua ajuda, tal, vai estar horário. É porque, Eu lembro na época até o banco não existe mais. o Era pessoal, para o quem não sabe, tinha que ir no Banestado. banco, né? Naquela época a gente tinha que ir no banco, depositar cheque, depositar, né? Nossa, eu lembro que as filas eram enormes, assim. Eu falei, Tinha caraca. que pegar os recibozinhos de É, depósito para isso, depois conferir se exatamente. caiu o dinheiro na conta, né? Não Exatamente. existia Pix, galera, naquela Eu lembro, época. acho que era lá, era o Banestado. Era o Banestado, eu Lá no acho. O banco estado. não. Do estado mesmo do Paraná. É. Eu lembro dele porque eu acho que ele era o mais ali, que tinha mais fila na época. Eu falei, É. meu Deus, é nele que eu vou ter que ir, eu já ficava meio preocupado. E nessa idade menor mesmo, 12, 14 anos ali, É, ficava na ali. faixa de Uhum, 14 anos ali. já ficava. E ficou até quando aí, assim, fazendo essa operaçãozinha mais logística e... O período eu fiz a faculdade de Direito, né? Uhum. O período da escola e da faculdade, eu ajudei principalmente na área do varejo, que a gente tinha um varejo na época, que vendia materiais de tecnologia, eletrônico e tal. Então, nesse período, foi mais ou menos dali
dos 14 aos 20 anos, 21, eu ajudava bastante ali. Daí teve um período que eu me formei, que daí eu advoguei uns 2 anos da minha vida. Só que nesse período, a Adcomp, que daí já tinha encerrado a atividade de varejo, Ficou só na só ficou distribuição. só na parte de distribuição, né? A gente como teve a necessidade de começar a iniciar as importações. Só para poder, a galera aqui, né, às vezes, né, esse linguajar não tem muita familiaridade, mas para a gente a distribuição é quando você não atende mais o consumidor final. Você É o começa, B2C que a gente é, chama, né? Business to sim. customers. A gente só fica no B2B, né? Uhum. Atendendo ou revendedores ou instaladores do segmento, né? Uhum. E daí houve uma necessidade de alguns fornecedores nossos e até produtos que a gente trabalhava, a gente começar a importar o material. E precisaria viajar para a China, tinha que ter um contato um pouco a mais com o inglês, eu já tinha um pouco naquela época, e eu acabei assumindo essa responsabilidade. E daí, quando eu tinha, não lembro exatamente se era 21, 22, exatamente, eu fui para a China. E daí eu comecei a trabalhar um pouco na Adcomp, Com sozinho. 22 anos ali? Fui bem novo, com 21, se eu não me engano, 22. Mas você já tinha formado no direito já? 20, 18, 19, 21, já estava... Eu tinha acabado de me formar. E daí, quando eu comecei, eu estava advogando, né? Estava advogando. Eu fui para a China, eu comecei a voltar a ajudar em algumas coisas ali na empresa. E daí a advocacia acabou ficando em segundo plano. E daí eu resolvi voltar 100% para a empresa. Cuidando principalmente dessa parte dos negócios de importação, né? Que envolvia fornecedores estrangeiros. E voltei principalmente para a área de compras com materiais importados. Daí eu não saí mais. Daí eu fiquei ali até agora, que eu tenho 36 anos. Tá, mas vamos lá, praticamente 15 anos seguidos. Tem perguntas para fazer nessa Pode China, fazer. dessa China aí. Ó, você primeiro, você advogou, né? Vamos colocar. Primeiro, por que você quis advogar? Algum sonho? Porque assim, hoje, vamos dizer que você não, né? Cara, Não naquela atua época, nada. naquela época tava muito a discussão do concurso público, né? O pessoal tava muito incentivado a fazer concurso público. E na época eu pensei, cara, eu acho que vou fazer concurso para promotoria, Estabilidade. delegado, estabilidade e tal. E foi por essa razão. Só que daí não foi uma coisa planejada, né? A necessidade da empresa e como as coisas foram se seguindo, acabou levaram voltando para a empresa. Não foi programado. Foi né? mas foi uma, vamos dizer assim, uma convocação do seu pai? Falou assim, cara, vem para cá que eu Não, preciso de sua ajuda. meu pai ele nunca foi muito impositivo, né? Ele sempre falou, cara, a gente tá precisando da ajuda disso, né? Ele e minhas irmãs. E foi sempre muito na base da conversa. Daí eu vi que eu podia fazer, que eu tinha capacidade. Eu sempre foquei muito em direito tributário. E a importação envolve uma característica tributária aqui no Brasil fundamental, né? Muito importante você ter esse conhecimento. E eu já tinha um conhecimento da parte tributária. Então, acabou seguindo mais ou menos com um assunto que eu já dominava, né? Que você estava se especializando nesse direito tributário. Isso. Eu fiz especialização em planejamento tributário na época. Então, como tinha relações, e eu conhecia muito os produtos no geral, né? Porque como eu trabalhei na parte do varejo, depois ajudei um pouco até no atacado, eu conhecia muito os produtos, né? Eu tinha conhecimento, né? Já vendi antena, já vendi telefone sem fio, telefone com fio, webcam, naquela época que foi meio que moda, né? Então eu tinha muito conhecimento com produtos de tecnologia em geral. Eu que ajudei a implantar a parte de CFTV na época, né? Que era marcas que hoje nem existem mais praticamente no Brasil. Então eu já tinha conhecimento de tudo um pouco. Então acabou tendo essa facilidade, né? A facilidade da parte tributária, a facilidade da parte técnica dos produtos. Então eu conseguia de fato escolher o produto que eu ia importar e verificar se ele ia ficar com preço competitivo, né? Com base nas regras fiscais. Tá, mas naquela época, vamos botar, tinha desafios. Primeiro, não tinha internet. Não, até tinha, só que a pesquisa era mais complexa, né? Era Não mais tinha difícil Google naquela realizar. época. Assim. Era bem mais difícil. Né? Era bem mais achar difícil. Um catálogo numa feira, algum contato, né? Isso, só que eu fiz um pouco diferente. Eu usei a parte da internet, selecionei os fabricantes que eu tinha interesse e marquei agendamento com eles. Você estando no Brasil, marcando para você visitá-los lá na China? E lá na China. Daí, na época, quando eu fui, eu busquei algum brasileiro ali que morava na região. Eu encontrei um rapaz que é parceiro meu até hoje nos negócios.
E daí ele fez a parte de locomoção minha, de carro e tal, porque não Legal. tinha Uber, né, cara? Era no Sim. táxi. E o táxi é baseado assim, não fala inglês, né? Na Hum. época, na época era, né? Então a gente tinha que fazer o textinho, pegar o 14 anos cartão, atrás, né? mostrar. A evolução que correu lá Uhum. foi fenomenal, né? Quem foi na China? Eu não fui há 14 anos, fui a menos, Mas mesmo se foi há há 5 anos, já 10, mudou sei lá, muito. 10 anos. Eu fui há 10 anos, 9 anos. Nossa, mudou demais a conta, é outra Sim, China. mudou muito, mudou muito. Aí você comprou a E passagem e foi lá muda muito sozinho. rápido, né? Eles têm esse Sim. perfil de alavancagem muito grande, né? Você foi sozinho na Infraestrutura. primeira vez. Fui sozinho. Foi, Fui pegou, sozinho. comprou a passagem e E chegou lá, o rapaz tchau. estava te esperando lá, o Sim, brasileiro. sim. É um brasileiro? Era um brasileiro. Uhum. Eu pousei em Shanghai, né? Uhum. E de lá a gente desceu para algumas regiões, fez algumas visitas. E daí quando eu voltei, depois de 3, 4 meses, a gente estava fazendo a primeira importação. E foi uma época que, cara, a parte financeira era muito delicada, né? Não podia errar, né? Não Sim. podia errar. E foi até meio complexo, porque a primeira importação, a gente importou um material que era feito de estrutura metálica. E quando chegou, geralmente nas primeiras importações que vocês fazem é muito comum dar o canal vermelho, né? Aí deu o Uhum. canal vermelho, né? Eles verificam a carga, tudo certo. Só que na hora de verificar a carga, o pessoal não teve muito cuidado. Então chegou bastante mercadoria variada, né? A gente teve um certo trauma ali, será que vale a pena continuar ou não? Mas a gente continuou, começou a abrir o leque, né? Estudar novos produtos também. E você que falou de importação, eu não queria mudar essa parte, importação barra tributação, para hoje. Não vou nem falar aquela época, mas vamos falar nos tempos de hoje. Qual que é o maior desafio hoje da tributação na importação? É difícil você falar em desafio, porque a legislação é muito simétrica para todos, né? Então, assim, em regra, você tem que ter um escritório de contabilidade capaz de te auxiliar naquele processo de importação, ou ter profissionais dessa área. Quando eu falo importação, hoje é muito comum o acesso ao mercado estrangeiro, né? E às vezes vários amigos ou parceiros falam, cara, eu quero importar isso aqui e tal. Mas eu acho que a primeira resposta que a pessoa tem que ter antes de importar, eu tenho cliente para isso? Eu tenho fluxo de venda para isso? Porque você importar simplesmente por importar, hoje em dia, o mercado, principalmente asiático, as margens ficaram baixas para todo mundo, né? Seja para o importador, para o revendedor. Então, aquele preço totalmente diferenciado que você tinha no mercado de importação não é assim, não é igual no passado, né? Por isso que o cliente é tão importante. Tem que ter, se você tem um cliente já com fluxo para aquela comercialização, eu acho que faz sentido se você ficar mais competitivo. Seja 10% mais competitivo, faz muito sentido. Só que você tem que olhar se você tem cliente para isso, né? Se você não tem, você vai acabar ficando com a mercadoria parada e vai ter que fazer o quê? Reduzir o preço para recuperar o valor investido, ou parte dele, né? Então, eu acho que esse é o maior desafio, ter o cliente para o seu fluxo de venda. Tributário, o Brasil é super desafiador, né? Não só na importação, mas o ICMS, que é um imposto, né, de que cada ente federado tem o seu, né? Então, eu acho que por si só a tributação é complexa, mas o maior desafio é o cliente. Entendi. E aí, no caso, realmente, de você buscar uma assessoria tributável voltada para importação, que não é a mesma coisa que você comprar no mercado local, né? Tem Sim, outros impostos que sim. não se Parte de incluem. desembaraço aduaneiro, né? Tem que ter um despachante que já faz. Só que hoje esses profissionais têm bastante opção a nível nacional, né? Sim. Você tem que encontrar profissionais sérios, né? Porque assim como no mercado interno, no mercado externo tem vários desafios, né? E vários riscos. E para você ter uma empresa próspera e duradoura, você tem que seguir o fluxo da legalidade, né? Então, por isso que é importante ter profissionais que te conduzam para esse fluxo correto. Entendi. Felipe, empresa familiar, né? Vocês são quantos? Na época, vamos voltar na época do início ali da Edcomp, do início ali começou a coisa a movimentar, vocês trabalhavam em 6. Ó, quando meu pai começou a atividade ali do atacado, era praticamente ele começou sozinho ali, com um ou dois funcionários. Só que em seguida, assim, um prazo praticamente de meses, começaram as minhas irmãs já a ajudar no comércio. Então iniciou com 3 pessoas, né? Logo foram 5, e daí o processo foi crescendo, né? É, eu e mais 3 irmãs, né? Somos em 4. Hoje a gestão da empresa. Mas a sua mãe também veio, né, para baixo. Minha Todo mãe, mundo minha veio. mãe, minha mãe Uhum. veio depois. Minha mãe era empresária também, tinha outros Ah, negócios, tinha confecção. Ela
por formação, ela foi professora, trabalhou um pouco como professora, mas também ela logo em seguida começou a entrar nos negócios. Daí teve loja de roupa, confecção e tal. Daí depois tudo se reverteu para a Edcomp, né? Até porque o que ela exigia de tempo, de necessidade, começou a ser cada vez maior, né? Quanto maior a empresa, maior a responsabilidade, né? Sim, Isso é com fato. certeza. E a empresa familiar, porque a empresa familiar que tem seis pessoas, né? Tinham 6 pessoas trabalhando. Praticamente. É. Quais são, vamos começar com as vantagens. A vantagem de trabalhar com essa questão da empresa familiar. É um Vantagens. é um tema complexo, né? Muita gente, eu ouço muito assim, fala, puta, mas empresa familiar é difícil dar certo, não dá certo, dá briga e tal. A gente nunca se deparou com isso, né? Então eu digo que se é regra, a gente é exceção, tá? Porque muita gente acaba falando isso. Então eu nunca identifiquei isso como um problema. Talvez a resposta para o que deu certo, eu acho que a gente sempre foi muito setorizado. A gente sempre assumiu responsabilidades, né? Cada um a sua responsabilidade. E também sempre sobre conversar, assim. Nunca ninguém é dono da razão, né? A gente tenta toda dúvida ou diversidade, a gente tenta se basear em dados, né? E contra dados, em regra, não tem argumentos, né? Então a gente sempre tenta usar isso para solucionar algum problema nosso. A gente mas considerando que a gente tem 2 opções, quais são os melhores dados que vão embasar a nossa decisão? E geralmente isso tem dado certo. E separou o quê? Um financeiro, um compras, ficou cada um. É que hoje lá é bem setorizado, né? Tem a No parte. começo, sim. No começo, geralmente era negócios internacionais, importação, Que você negócios cuidava. nacionais, negócios nacionais, que daí era a Fabiana, Uhum. e a parte financeira era a Franciele. A Francelaine, ela foi entrar na empresa um pouco mais tarde, porque ela tinha um negócio dela, rodava muito bem, ela foi fonoaudióloga, trabalhava com medicina do trabalho, estava indo muito bem até então. Então ela acabou nos juntando ali um pouco mais tarde, mas hoje ela também já atua junto comigo na parte de produtos, ela cuida de uma marca que a gente trabalha, né? Uhum. E todo mundo respeita, acho que é fundamental, né? Seu pai que coordenava vocês todos, ou também seu pai trabalhando com o setor, parte comercial? Como... Meu pai, ele sempre soube delegar muito. Ele sempre foi muito bom em delegar e, lógico, a cobrança sempre existe, né? Perguntar como que tá indo a direção dos negócios. Só que ele sempre confiou muito na gente. Então, esse ato de delegar nos trouxe responsabilidade muito cedo e a gente acabou aprendendo o negócio muito cedo, sabe? Eu acho que essa é a principal característica. E, lógico, decisões complexas, ali, coisas que a gente fala, né? A gente precisa ouvir ele para entender. Porque meu pai, ele é empresário nato, assim, brasileiro, né? Já teve vários negócios, tentou várias vezes, aprendeu várias vezes, errou também. Então, assim, ele tem um histórico de aprendizado muito grande. Então, a gente acaba conversando com ele até para entender. Um conselho hoje, né? Até para entender qual que é as melhores opções ali. Vocês estão, assim, sei que vocês têm um portfólio muito grande, né? Hoje são o quê? Quantos mil itens aí? São mais de 6 mil SKUs, assim, diferente, dividido em 4 BUs, né? Unidade de negócio. Segurança eletrônica, né? Telecomunicação, automação e elétrica e energia renovável. Uhum. Temos outras unidades de negócio ali que envolvem essas unidades ali, mas são um pouco menores. Mas as grandes famílias são essas. Tem muita coisa, né, que vocês importam ali, também tem fornecedores parceiros nacionais. Como que faz essa gestão, né? Como que fica essa gestão assim, de tanto segmento, porque são segmentos gigantescos, eu Você falo tem no que sentido de dividir portfólio, em né? gerente de produtos, compradores ali, e depois focar nos KPIs ali, cobrar o resultado deles, né? O que é difícil, porque você tem que ter um sistema bem parametrizado. A gente está numa fase que a gente está focando bem nisso, para tentar parametrizar melhor os KPIs, as cobranças de resultado. A gente está até para implantar algumas mudanças aí nos próximos meses, considerando esse fator. Porque realmente é muito produto. E todos os produtos têm sua importância, porque as tecnologias elas se conectam ali, né? Hoje a estrutura seria o quê? Seria um gerente de produto hoje? É que conforme a marca vai exigindo uma certa importância, às vezes um gerente de produto pode cuidar de 10 marcas. Só que às vezes uma marca se torna tão relevante que às vezes ela precisa de um gerente de produto exclusivo, né? Comprador, por exemplo.
Então, isso varia conforme o crescimento da representatividade da marca na empresa, né? Isso para tudo, né? Porque a gente tem área de suporte técnico também, ela se desenvolve e cresce conforme a importância daquele ramo. Área de projeto, que ajuda o nosso cliente, seja o revendedor, o integrador, a conseguir aplicar aquela tecnologia de forma adequada, né? Porque tecnologia hoje não é tão simples, né? Você tem várias soluções se conversando. Se você aplica ela errada, às vezes o produto é muito bom, mas ele não vai funcionar de forma adequada no cliente final. Não vai se sentir satisfeito. Mas porque ela foi é, planejada, pensada de forma incorreta. Você formou em direito, mas Isso. você se considera hoje você hoje é vamos dizer assim, o CEO É de da compra? Adcomp. Isso. Uma coisa não tem nada, sim, uma coisa complementou porque você fez tributação, ajudou. Mas eu acho ainda, Rafael, que a questão de ser um diretor-geral, um CEO, ele não está muito relacionado à profissão em si, né? Porque hoje a gente pega grandes empresas que têm engenheiro civil, engenheiro mecânico, advogados, enfim, atuando nessa esfera. Eu acho que é muito o que você consegue absorver e aprender nesse processo até se você se tornar um diretor de uma empresa. Segundo um ponto importante. E como que é esse processo? Você aprender até chegar Essa no diretor? jornada, eu acho que cada um constrói a sua, né? Só que ela acho que é muito baseada em estudo e experiência. Eu acho que o estudo ele é relevante, seja um curso, um treinamento, uma especialização, um curso superior, enfim, agregando coisas que te ajudam na questão de gestão, né? E o aprendizado do dia a dia, o estar trabalhando numa empresa, estar gerenciando, criando processo, gerenciando processos. Eu acho que todo esse aprendizado aí é fundamental. Você foi Não de, existe, eu acho que não existe uma jornada específica, uma trilha específica, mas ela tem que ser composto por estudo técnico e por aplicação, né? o estudo técnico você adquiriu onde especificamente? Mais com os parceiros fornecedores, mais fazendo curso, Com mais as duas tudo, coisas, cara, com né? tudo. É uma mistura. Até é difícil eu falar assim, ah, não, foi feito um curso na empresa X, né? Porque eu acho que hoje na internet tem muita coisa boa, né? Tem muitos Uhum. profissionais que dão conteúdos bons. E aí você vai absorvendo um pouquinho de cada lado, né? Exatamente. Puxa ali, O poder de absorção tem que ser visita o fornecedor, aprende. um cliente igual você, a gente aprende alguma coisa. Não Sim, importa o sim. tamanho, né? Uhum. Processo, estratégia, cultura, são coisas que a gente vai aprendendo aí no dia a dia, com todos os parceiros. E a gente sabe que tem um processo de aprendizado, mas tem um processo de passar esse aprendizado, né? Hoje, como vocês conseguem desenvolver isso na sua Mas esse é um empresa? processo, inclusive, que a gente está no desafio. A gente está aprendendo em como melhorar isso. Porque quando você tem uma pessoa, um colaborador novo ali na empresa, você tem vários desafios, né? Um deles é saber usar aquele profissionalismo que o cara está trazendo de fora. Às vezes ele está vindo de uma empresa, às vezes que pode ensinar alguma coisa, né? Ele está trazendo, vai te enriquecer, às vezes, num processo, numa tarefa, em alguma coisa. Só que ao mesmo tempo você tem que adaptar a cultura que você quer para sua empresa. Então isso assim não é um processo simples, né? Eu acho que há várias formas de contribuir para essa evolução, via vídeos, via a melhora da cultura da empresa como um todo, né, a colaboração. Então é uma coisa que a gente está, eu acho que hoje um dos maiores desafios e aprendizados que a gente está focado é como unificar esse processo cultural, como criar uma cultura forte, né? Uhum. Isso daí eu acho que, né, acho que é geral, né? Porque, como se diz, a questão do crescimento, até para entender assim, quando que foi a virada, né? Porque o crescimento, pelo menos eu penso no meu ponto de vista, assim, ele é impossível se você não tiver processo. Não tem como se você pegar todas as empresas que cresceram, são grandes, elas existem processos muito bem definidos dentro da organização. A empresa é, ela tem um limite para crescer desorganizada, depois ela inviabiliza, quebra, muita perda de esforço. É, e também tem um ponto que a gente pode colocar hoje. Quantos colaboradores lá vocês têm hoje num grupo todo lá na É com, que a gente tem a parte industrial nossa e a hum, parte, né, de importação, logística, mas deve estar na faixa de uns 170, então, assim, 180 pessoas. bastante gente, 170, né? Se considerar. E, obviamente, tem os processos ali internos. Mas quando foi que você percebeu? Porque você estava ali desde o início ali do crescimento, né? Porque pegou do pequenininho, você ali no estoque. Como foi a virada assim? Fala, cara, agora começou a virar. Ou você não lembra, ou foi uma coisa que foi passo a passo, e quando você viu já estava grande? Não, teve vários pontos que a gente consegue transformar uma linha do tempo, né, Uhum. em pontos importantes.
por exemplo, um dos pontos é quando a gente sai daquele faturamento, por exemplo, do Simples Nacional, da modalidade fiscal e entra para o lucro real. Você tem que adaptar vários processos, né? Vários processos fiscais, tributários, operacionais. Outras mudanças foi quando a gente foi migrando de sistema, ERP, né? Que a gente tem que cada vez mais lapidar o processo. Então tem muitas coisas que vão surgindo que te exigem a fazer isso, que realmente se você não fizer, você tem que sair do jogo. Então a gente tem esses pontos ali que a gente sabe que são mais marcantes, né? Mas isso ocorre até hoje, né? Se eu falar que não ocorre, é mentira. A empresa, eu acho que desde todo o período de vida dela, ela tem que ficar se reinventando, criando novos processos que não mais são adequados para o mundo de hoje. Porque a gente que mexe com tecnologia, né, a gente vivenciou muita coisa. A gente saiu do varejo para depois vir para o e-commerce, para depois estar falando em dropshipping, venda direta, locação, falando de várias matérias que estão relacionadas ao mundo comercial. E se você não se adequa a elas, você acaba não se tornando competitivo, né? Ou atrativo para o seu cliente, né? Que revende produto ou instala o produto. E essa dificuldade do ser grande, né? Porque uma empresa, né, que já não é pequena, que é uma média, grande porte, vamos colocar assim, né, pela quantidade de pessoas, faturamento. Qual que é a dificuldade de ser grande, assim? Conta um pouquinho para quem tá assim, já está naquela fase, cara, tô começando a crescer, já para ele saber a dor lá na frente. Porque eu tenho um parente meu que ele compra uma história, até para você entender. A gente não pode estar em cima do muro. Chega um momento da empresa, você escolhe, ou você fica grande ou você fica pequeno. Em cima do muro não existe, porque aí você quebra. Então você tem que, sim, obviamente vocês definiram ser grande, né? Vocês não ficaram, não existe o meio, existe o pequeno ou grande. Porque o pequeno, quer dizer, o pequeno, ele começa a crescer, ele não se organiza, ele quebra por causa de tributação, de desorganização, outra coisa. O grande, aí já começa a ter outra, sei lá, dificuldade de, não sei, contratação, de gestão, e qual que foi assim, o que você sentiu mais de dor na época, quando você falou assim, cara, agora nós estamos grandes, isso daqui dá um trabalho danado. Eu acho que essa divisão pequeno, médio, grande, ela é meio complexa, tá? Porque o que eu acho que quando você fala, pô, o médio geralmente não dá certo, ele tem que sair do jogo. Eu acho que não é nem questão de ser médio, é questão que o médio, ele não evolui, né? Ele acaba não inovando mais e ele sai do jogo não porque o faturamento dele não subiu, porque ele realmente não trouxe produtos, inovação que o mercado precisava. E eu acho que essa é a regra do jogo. Você tem que ter soluções para o teu cliente final que estão adequadas ao tempo que ele está. Então, por exemplo, a gente fala assim, sei lá, o pessoal dá muito exemplo da Kodak, né? Foto, filme. Só que ela teve a possibilidade de ser uma das primeiras no ramo de digitalização de imagem, né? Ela optou por não fazer naquele momento. E daí, talvez foi o erro dela, não sei, mas talvez foi. Então, eu acho que o estar, vou ficar no médio aqui. Eu acho que diz mais respeito à tua intenção de estar inovando e trazendo novas soluções que vão estar adequado com o tempo que você está ou não, né? Igual, por exemplo, o varejo, né? Falar, mas muitas empresas de varejo fecharam porque não quiseram guerrear com o e-commerce ou assim. Mas foi opção deles naquele momento, entendeu? Mas nada impedia de eles estarem ali no e-commerce e falar, cara, a gente tem que se evoluir. Se isso vai impactar em aumento de faturamento, ótimo, mas a gente tem que evoluir para o e-commerce. Então, eu acho que essa é a maior característica, né? Porque o faturamento por si só, é difícil você falar o que é grande, né? Cada vez tem um cara maior com você, né? Então, assim, é difícil de você distinguir mas isso. se você pegar numa média, vocês são grandes, assim. Não, mas eu digo, será que o cara não quer... Por exemplo, pode ser que que uma empresa feche, mas esteja faturando bilhões. Ela não é a média. Talvez ela seja a que maior fatura. Mas ela fechou, talvez porque inovou. Os varejos têm muito isso, né? O varejo foi muito A gente teve uma evolução, eu não vou citar nomes, mas a gente tem muita evolução do azulzinho, do vermelhinho, do amarelinho e tal. Então tá muito relacionado a isso, né? Pô, estou preparado para para evoluir, né? É verdade, se você pensar pelas cores aí que você falou aí, você tem que estar preparado. Cara, quem não realmente. E você fala, e nós estamos falando de gigantescas. Gigantes, são todas grandes. Não tá falando que eles não são grandes. Que eles são médias, não são médias.
Eles são muito grandes. Tá. Só que, assim, eles talvez foram médias no pensamento. Mas sabe qual que no foi a dor pensamento de deles? evolução. Pronto, mas sabe, assim, aí você falou, eu pensei assim, pô, mas qual que seria a dor? Talvez o fato deles serem grandes, e eu acredito que, aí vamos falar assim, qual o desafio deles? É tornar a coisa muito engessada para fazer a mudança mais rápida. Então, ou seja, Sim, eles não, concordo. né, assim, o time hoje da mudança, ele é muito rápido, assim, porque empresa grande, a gente sabe que é um navio gigante, que quando você faz uma curva, você tem que ir devagarzinho para manobrar até você fazer a curva para você pegar outra rota. Só que hoje, dependendo, essa virada, se você demorar demais, você vai encalhar em algum lugar ali que você está chegando perto ali da costa, Mas por entendeu? isso que as empresas ali têm que ter setores de tecnologias muito, muito estudiosas, né? Focadas. A Amazon não tá aí recente, né, cara? Tá desde 98, né? Sim, eles Tem não. que estar atento, né? Mas Mas é difícil, não tô falando que é fácil. É sim, difícil, eu sofro isso. Hoje eu sempre mantenho os players que eu sigo como referência sempre muito próximos ali, entendendo o negócio como um todo, né? e quem que são? Dá umas dicas de alguns aí. Depois você me Mas isso aí é passa. segredo, né? Não dá pra Segredo? falar. Ah, então depois você vai me passar ali nos bastidores. A gente sabe que vai crescendo, o negócio vai ficando maior e é mais dinheiro, é mais foco, é mais trabalho, é mais tudo, né? Quem falar que não é, tem muita gente vendendo falsas ideias, é mais trabalho, não adianta, né? Cara, continuidade, trabalho, foco não tem o que fazer. Não tem mágica. Não vai, né? Não, eu Toma vou, cuidado com os vou, gurus aí em vou ficar geral. maior e trabalhar menos. Vou ter. Geralmente não é um negócio duradouro quando ocorre, né? Sim, que coisa não anda. Mas é porque você é um cara novo aí, né? 36 anos, tá aí. Mas não sei se você já pensa isso, que daqui a pouco você vai estar Obrigado no. pelo novo aí. Você vai estar na passagem do meio. Algum já, né? Às vezes até indica esse livro. Talvez acho que a gente, não sei se a gente chegou a conversar, que vale a pena talvez você ler esse livro aí, Passagem do Meio, que é justamente essa transição ali da pessoa da meia idade, 40, 50 anos, que começa a fazer esses questionamentos, né? E eu acredito que, vamos dizer, você ainda está você ainda não chegou, que eu já estou com 44, você já está com 36, mas daqui a pouco você vai chegar. Mas hoje avaliando que, né, é um negócio grande, né, de um faturamento expressivo, não sei se você já avaliou essa situação, você avalia ou nem passa isso por sua cabeça no momento? Tempo, correria, trabalho. E você já parou assim, cara, até quando vale a pena isso daqui? E para que eu estou fazendo tudo isso aqui? Porque chega uma situação que é número, é mais dinheiro, é mais preocupação, é mais negócio. Você já refletiu sobre isso com seus 36 anos? Ou você está chutando o balde, tá no 12, vambora, vambora, vambora? Cara, se eu falar que eu nunca pensei nisso, eu estaria mentindo, tá? Eu penso nisso às vezes, só que é muito relacionado ao propósito do negócio, né? E quando a gente busca um propósito, a gente quer alcançar ele. Então essas dúvidas acabam sendo diminuídas em razão desse propósito. Por exemplo, né? A Adcomp ela quer ser referência em soluções de tecnologia. E a gente não é ainda a referência, a gente quer ser. A gente está se tornando em algumas BUs, unidades de negócio. Então, como esse propósito ainda, né, tem que ser alcançável e eu estou bem focado nele, ele acaba sendo as respostas para as minhas dúvidas. Evidente que talvez quando eu chego e falo, cara, a gente é referência nesse negócio, né? Quando fala em multi-soluções, a Adcomp, ela consegue atender de fato aquele cliente, trazendo um negócio próspero para o meu cliente, né, do B2B. Eu criei um modelo de negócio, que eu sempre sou preocupado com o B2B, né? Se o meu cliente fala que não está, pô, não estou feliz, não estou satisfeito, o negócio que hoje a Adcomp traz para mim não está legal. Então eu tenho que rever meu negócio. Então, a gente sempre é preocupado com isso. Então a gente quer trazer soluções de tecnologia, de produtos, que de fato contribuam para o meu cliente estar conseguindo também ter o ganha-pão dele, gerar receita, gerar oportunidade de negócio, e no final o cliente final está satisfeito com a tecnologia, com aquilo que ela está adquirindo em tecnologia. Né? Eu estou usando o termo tecnologia porque é muito amplo o nosso negócio. Isso É que eu pensei. Wi-Fi, é segurança eletrônica, é automação industrial.
tudo isso é tecnologia. Porque você fala tecnologia, celular é tecnologia, Sim, né, sim, é muita coisa. E Uhum, como a gente é multi-soluções, eu acabo agregando o termo, tá? uhum. Mas é principalmente conectado a essas BUs hoje, que são os nossos negócios principais. Mas talvez, Rafael, quando eu tiver chegado próximo a esse meu desafio, eu direciono um pouco meus esforços para outras coisas ali, né? Não sei ainda, estou imaginando, são hipóteses, né? Mas sem dúvida alguma, eu tenho grandes prioridades ali, familiar, saúde, eu acho que esse fator é importante, eu levo em consideração, né? Eu não oculto eles. Eu não vou destruir minha saúde por causa sei lá, de alguma decisão específica, né? Mas é mais ou Quando você menos em fala resumo é isso. da dedicação, da questão da saúde, vamos para um Eu viés voltei a fazer um saúde. Uhum. esporte, né? Voltei para academia, voltei a cuidar da minha alimentação melhor, né? Tem uma nutricionista, a gente cuida disso aí, é importante, né? Mas você estava numa pegada já que estava deixando um pouquinho a desejar essa Teve um parte? período da minha vida, sim. E, Teve e- ali o dos 29, talvez, aos 32. Naquela época que deu boom em telecom, né? Que a gente tava, acho que com você também foi a sim. mesma coisa, um período que a gente tava, não, agora a gente tem que jogar 100%, né? Aí você negligenciou um pouco essa parte. Negligenciei um Uhum. pouquinho, sim, E, com certeza. e que é legal você falar isso daí, porque pode, sim, acho que a coisa é cíclica, né? O trabalho, a empresa, todo negócio ele é cíclico, né? O mercado é cíclico, a vida é cíclica, né? Não tem jeito a Sim, gente vai fugir assim, disso, né? tem jeito, até Aham. porque, né? Você tem altos e baixos, daqui a pouco, né, vai ficar mais velho, tem que parar, tem outras coisas, isso é cíclico. E você falou que nesse período, você ali focou em algo, né, na empresa, no negócio, no tempo. E qual que foi o time, né? Apesar de você ser novo, e eu acho que tô mandando bem, né? Mandando toda hora que você é novo aqui e tal. Essa Que o pessoal pode olhar assim, mano, novo, mas tá tá judiado, né? judiado, tá sofreu um pouco o menino. Mas, Mas eu acho que assim, quando você parou e falou assim, cara, cara, peraí, quando eu se eu ficar desse comecei a não daqui, eu vou ter me. tempo pra nada, quando eu comecei a falar: "Caralho, eu gostava de fazer isso, parei de fazer isso, gostava de fazer aquilo, parei de fazer aquilo, eu preciso dar uma organizada", né. E eu consegui, assim, organizar tempo, uma coisa que eu tô organizando cada vez melhor, tal. Eu viajava muito, eu diminui um pouco as viagens ali para eventos, né. Comecei a delegar para outras pessoas fazerem eventos, né. E foi mais ou menos nesse processo aí. A gente conversou um pouquinho, né, aqui nos bastidores, eu queria fazer uma pergunta que no Discast mesmo aqui. Vamos Vou te ver, surpreender vamos se você vai ver. poder responder essa daí. É, Lá vem. porque eu falo porque eu tô te perguntando porque é uma situação minha também. Eu sei que o que que a gente pode aprender junto e se você comentou que você já está pensando em algo, alguma forma, mas de a gente ter essa situação do centralizador, né? Então você me falou uma porcentagem ali que você comanda ali em relação na parte de desenvolvimento de produto, de gestão dos produtos do teu negócio, né? Que é um valor, uma coisa expressiva ali, acima de 60% que vocês consideram, Legal. né, em cima do seu negócio, assim, se parar para pensar, é uma centralização grande, né? Para um negócio que você que quer virar referência. Eu centralizava Hum, muito algumas marcas, alguns produtos, até porque na época eu não tinha um setor específico, né. Por exemplo, quem desenvolvia um produto de lançamento, que: "Ah, vou importar isso aqui, vou lançar isso aqui", era eu, né. Suporte técnico, às vezes era o meu TI, às vezes era eu fazer a manutenção de equipamento. putz, você chegava a fazer você mesmo ali, dar um. Já consertei muita coisa. Eu falei assim: "Cara, não vai dar certo, não vai", foi aquela questão de organização, não vai ser orgânico, né, não vai saturar. Então eu primeiro foi organizar setores, né. Hoje, por exemplo, a gente tem a área, de TI, que cuida do TI mesmo da empresa, e tal. A gente tem a área de pesquisa e desenvolvimento, que é conectada junto com o suporte técnico, que está preocupada em desenvolver novos produtos, buscar novas soluções, entender o que o mercado está procurando. A assistência técnica também separou, virou assistência. Então toda essa parte que eu já fazia, eu já saí praticamente. Lógico, dou minha opinião ainda, sugiro alguma coisa, mas ele é muito conectado a dados, a testes. Tá, Antes era muito no achômetro. mas como você conseguiu sair? Vamos o processo um pouquinho Cara, antes. Você foi colocando gerentes ou você não, foi criando processo primeiro e depois gerentes? eu fui contratando Hum, pessoas e fui junto com elas desenvolvendo o processo. Os processos estão sendo desenhados até hoje, tá? uhum. O setor existe, mas os processos, cada dia a gente vai desenhando e vai aprendendo mais com eles. E hoje eu estou na etapa de organização, principalmente da área de compras, né? De setor de aquisição de produto, colocando KPIs ali diferente para cada comprador e tal.
E eu acredito que, Você, cara, explica para tu, que às vezes, né, se for um termo mais técnico, KPI, para a turma é entender aí. indicadores, né? Uhum. Indicadores chaves ali que de fato orientam se o meu negócio está indo para o caminho que eu imagino, né? Porque você cria um mapa estratégico da sua Uhum. empresa, né? Que vai ter alguns indicadores que de fato vão falar, cara, tô seguindo, esse mapa estratégico está seguindo a direção correta, É né? keys, KPIs é keys, Indicadores chaves. indicadores Digamos chaves. assim. Uhum. Para você tomar, se cercar de informação, para você ter a tomada de Decisão, decisão. Uhum. porque você tem que se basear nesses Sim. dados, né? E num local que tem bastante gestores, sem eles você acaba agindo no achômetro mesmo, né? Eu acho que isso aqui vai dar certo. Então, o rascunho de conseguir delegar coisas, de conseguir passar coisas, é isso, né? Para frente, vamos olhar assim, daqui para frente, né? Passou a pandemia, passou o boom vamos dizer assim, do boom da telecom, que a gente sabe. Ano passado foi um ano desafiador, né? A gente sabe que, para grande Principalmente no parte, segmento de solar, né? Que a gente viu uma reviravolta de mercado. sim, foi para o mercado em geral, realmente. Sim. Obviamente, nunca vai estar ruim para todos, nem bom para todos, mas para o mercado, vamos dizer assim, do solar, o mercado nosso, que teve um boom muito grande, houve desafios aí. Daqui para frente, né? Pensando em 2000, hoje, esse ano, 2024, que já começou aí, como que estão os desafios aí para esse ano de 2024? Bom, ser empresário no Brasil tem uma certa dificuldade, né? Complexidade. 2023, de fato, como você relembrou, teve vários desafios, né? Desafios de ordem financeira, contábil, precificação, produto. No caso da Edcomp, os desafios para 2024 está principalmente conectada às inovações de lançamento de novos produtos, né? Lançamento de novas tecnologias ali para agregar ao nosso portfólio. A gente está, de certa forma, consolidado, né? Depois do ano de 2023, que mudou um pouco o cenário, a gente consolidou nossos negócios ali, principalmente nossos objetivos ali no aspecto de vendas. Mas agora a gente precisa conseguir sustentar um crescimento. E essa base do crescimento nosso está em lançamento de novos produtos. Então, acho que esse é o maior desafio de 2024, principalmente pensando nos próximos anos aí. Novas unidades de negócio, a gente tem alguns planos de lançar novas unidades de negócio e tal. Não vou fazer spoiler ainda porque está em desenvolvimento. Uhum, entendi. Sempre, né, cara? Pode parar, porque você parar é igual bike, né? Parou de pedalar, caiu. Caiu, né? É verdade. Para a gente já finalizar aqui, Felipe, queria escutar de você, de toda essa experiência que você tem, porque eu acho que a experiência, ela não está envolvida com né, estava conversando com uma pessoa que, obviamente que tem tempo, né? Tem coisas que o tempo, você precisa de tempo para você adquirir experiência, mas eu até coloco que às vezes o que você precisa vamos dizer assim, de horas rodadas para você falar se tem experiência ou não. E obviamente, por exemplo, uma pessoa com mais idade, ela vai ter experiência em situações de vida, foi pai, né, foi avô, foi ter uma experiência de vida nesse sentido. Mas se você pegar, sei lá, uma experiência de vida de quem um adolescente ou um jovem que está mexendo com tecnologia, ele tem muito mais experiência do que uma pessoa idosa que não mexe com tecnologia. Então, para a tecnologia, ela tem mais experiência. Eu tenho, se não me engano, o nome dele é Talib, que ele né, faz alguns livros aí, dá algumas consultorias aí nessa parte de gestão. Até li um livro dele em 2022, e aí ele fez escutando ele fazendo no Instagram uma mensagem que ele hoje ele é mentorado por um programador que tem tipo 20 e poucos anos Na área de tecnologia, assim. na área de tecnologia, só que o cara tem 60 anos, o cara já fez projetos para megas big empresa. Mas é aquela situação assim da experiência, no sentido que fala assim, cara, eu tenho experiência para lidar, sentar numa mesa né, com gente grande, empresários grandes, mas eu não tenho experiência para falar de tecnologia, tráfego pago, né, de novas tendências de você divulgar o seu trabalho no Instagram, outras coisas a mais. Não adianta, assim, a minha experiência é uma, mas a dele é outra. Ah, mas ele não tem experiência? Tem experiência,
naquilo que ele Na vivenciou área mais. que ele atua, Num processo que, tipo assim, ó, eu acho assim, é tempo de rodagem. Experiência para mim muito hoje é muito claro que é tempo de rodagem. E, obviamente que você tem obviamente você começou muito cedo, 14 anos, um tempo de rodagem aí, né? Nada aí, já estamos o quê? 25 anos aí falando aí, né? Você está com 20 e poucos anos aí, né? 36, Então, o nosso, né, objetivo aqui do Discast é gerar conexões para melhorar e trazer algo para a vida das pessoas que a pessoa pode somar. Para a conexão que fez sentido para você, o que você podia passar aqui para o pessoal do Discast? Quando você diz em conexão, você diz... Conexão que transformou você e pode ajudar numa experiência sua em transformar a vida de alguém ali que está passando por uma situação específica e possa usar a sua experiência para transformar Sim, a vida falando numa dela. experiência como um todo, o que me fez a desenvolver, principalmente meu raciocínio, a parte minha comercial, a parte minha de negócio, eu acho que foi o engajamento que muito cedo que meu pai me deu na empresa, né? Com 18 anos eu acompanhava ele em feiras de tecnologia e tal. Então eu tive acesso a pessoas, empresários de várias idades, com vários negócios. Isso explodiu o meu horizonte, explodiu as minhas intenções, o que eu queria conquistar. Então esse contato foi fundamental para a criação da minha pessoa. Pô, legal, você falou aí, passou uma historiazinha na minha cabeça. Então aí, galera, a dica é legal aí, eu sei que o empresário que está com filho aí que está iniciando, né? Traz para a base Absorve ali, ele, leva ele para viajar, entender o negócio, sentir, respirar o negócio, conhecer gente, né? Deve conhecer muita gente legal ali. Conhecer gente, conhecer parceiros, seja concorrente, seja amigos. Acho que é importante. Muito bom. Beleza, agradecer aqui o Felipe Favotto aqui pela presença aqui no Discast. Demorei, né? Mas cheguei. Mas estamos aqui. Obrigado pela visita aqui. Obrigado a você. Você sempre é convidado para estar lá em Maringá também. Sim, estava me devendo essa visita, né? Já fui lá umas 3, 4 vezes. Tá devendo. Mas vou voltar outras vezes agora, pode deixar. Com certeza. A gente faz a segunda etapa de outro, fala sobre outro tema, não tem problema. Pronto, vamos trazer sim. Pessoal, então mais um Discast aí, obrigado aí, um abraço aí, até o próximo.